Boa tarde, gente! E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que foi o dia de vocês, amados? Amanhã, né? Que agora é tarde, né? Agora é 2 e pouco aqui. E aí também provavelmente em alguns lugares já é 3, em outros lugares é 2 horas, outro lugar é 1 hora. E assim varia, né? Varia de fuso horário, né? As cidades, né? Até no Brasil mesmo funciona assim. Amados, estou feliz nessa manhã maravilhosa, nessa tarde maravilhosa dada pelo nosso Deus. E Ele me conferiu uma palavra para me poder aqui me deliciar juntamente com vocês através desse versículo da Bíblia, que é instrução de vida, de fé, de confiança e obediência. Amém? E Deus me conferiu desde ontem, e de manhã foi o mesmo versículo. Então foi esse versículo que tinha que falar para vocês hoje, né? Amados, Jesus, antes eu pedi dele, ele me deu lá em Mateus, né, esse versículo, em Mateus 21, capítulo 21, versículo 18. É lindo, fala que é referente da figueira, a figueira sem fruto. Eu vou comentar um pouco aqui e para concluir eu vou ler aqui o versículo. Jesus andava com os discípulos na época, né? Naquela época, quando Jesus estava na terra, fazendo curas, pregando a palavra, fazendo milagres junto com os discípulos. E Jesus andava em cidades, pregando, curando com os discípulos. Certa vez, Jesus vinha com os discípulos de uma cidade para outra. Então eles tiveram fome ao andar ali pela estrada ali, né, para chegar lá no destino da outra cidade. Então na beira da estrada havia ali uma figueira, um pé de fruto, pé de figo, né, porque figueira vem de figo, né, figueira. Então eles tiveram fome e foram lá procurar figo, fruta para comer. Não havia nenhuma sequer fruta para eles saciarem a fome deles. Jesus, então, eu sinto assim, no meu entender, eu sinto que Jesus, ele não gostou, ele ficou assim meio aborrecido. E Jesus disse para a figueira: nunca mais haverá fruto em ti. Nunca mais. Aí, a figueira imediatamente secou-se. Os discípulos viram e eles exclamaram, ficaram admirados. Nossa, a figueira imediatamente se secou. E Jesus falou para eles. Por que eles ficaram admirados? Porque da mesma forma que eles viram Jesus falar para a figueira não ter mais fruto e secou, ele disse: da mesma forma, se tendes fé, vocês estão vendo esse monte aqui? De um monte lá na hora. Se disserdes para esse monte sair dali para o mar, para a beira do mar e para o meio do mar, tendo fé, assim sucederá. Jesus falou para eles. E eles imediatamente ali ficaram abismados. Então Jesus falou aí referente à fé. Se tu tem fé, tu faz todas as coisas. Acontece todas as coisas. Se tem fé. Porque a fé vem e o poder da palavra realiza. Porque Jesus falou para a figueira nunca mais ter fruto. A figueira secou, porque ele deu autoridade na sua palavra com a fé que vinha de dentro do coração de Jesus, que ele era a fé. E aí Jesus falou para o discípulo: se tu tens fé no teu coração, tu tem a autoridade da palavra de falar para aquele monte transportasse ele lá para o meio do mar. E os discípulos ficaram ali imediatamente engolindo seco. Aí sabe o que Deus disse mais? E não duvides,
porque tudo que tu pediste em oração, assim receberás. Assim receberás. Se tu ora e tu pedes em oração, acontecerá, receberá. E se tu tem fé, ele fala sobre o que? Aqui a oração, se tu pedir com fé, receberá. E também, se tu tiver fé no dom da palavra e disser tal do monte para ali e não dá mais fruto na figueira, tu também acontecerá. Aí a gente pode ver aqui que são dois exemplos que Deus deixa aqui nesse versículo para nós, esse versículo para nós. Ele fala aqui referente ao poder da palavra e o poder da oração, referente à fé. A fé que vem junto, tanto com o poder da palavra e o poder da oração. Porque a fé são fatos de acontecimentos de que a gente não vê, convicção de fatos que se esperam. Tem na Bíblia. Então a fé, quando tu ora, tu espera, porque tu teve fé. E são fatos de que a gente não vê como é que vem a fé. Só cabe a Deus, porque Ele lê o teu coração, se realmente tu pediu com fé ou não. Porque a gente só recebe aquilo quando a gente pede com fé a Deus. Se a gente tem fé, será realizado. Agora, se não tem fé e duvidar, é como as ondas do mar. Assim tem um exemplo na Bíblia. Nós podemos ver, amados, que Pedro, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, os discípulos de Jesus, eles ficaram apavorados. Eles ficaram, é um fantasma andando sobre... Isso de noite. Eles ficaram muito apavorados ali, vendo ali aquela sombra andando sobre as águas. Pensavam que era um fantasma. E lá, eles ficaram assim, aí Jesus disse para eles que era ele que estava andando sobre as águas. E Pedro ficou assim, todo eufórico. Oh, Senhor, é tu, Jesus. Imagina que ele era assim. E aí, porque a história de Pedro, eu acho interessante, assim, que ele parece que era igual, assim, acho que eu sou da descendência de Pedro, que eu sou meio assim também, mas eu tenho fé. Quando eu oro, eu espero, graças a Deus acontece. Eu sou assim, eu sou igual, assim, eu não tenho papo na língua, não é referente, não, vamos, mano, nós estamos com Deus, estamos com Jesus. Jesus é o nosso guia, é o nosso protetor, vamos sem medo. Eu sou assim, graças a Deus. E Pedro é assim. Pedro viu Jesus andando ali sobre as águas, ele disse assim, Senhor, pois deixa eu ir, é tu mesmo? Senhor, deixa eu ir até a ti. Ele disse, vem, Pedro. E Pedro começou a andar ali sobre as águas. Pedro estava com fé. Ai, Jesus, olha, eu estou andando sobre as águas, olha Deus. Aí, de repente, engrandeceu no seu coração. Ele disse, poxa, eu estou andando sobre as águas, eu não acredito. Quando ele fala, pensou isso, não acredito que eu estou andando. Aí, ele se afundou. Ele fraquejou um pouco, ele duvidou. Enquanto ele estava olhando firmemente para Jesus e estava dizendo, eu estou andando sobre as águas, vou pôr o meu pé. Que ele disse, não acredito, E ele lembrou dos coleguinhas, dos amigos que estavam no barco vendo ele andando. E aí ele começou a se afundar. Porque é assim que acontece com a gente. Muitas vezes o fracasso na nossa vida. A gente quer mostrar para um amigo que conseguiu, a gente quer mostrar que a gente trabalha. Não. A gente tem que ter humildade, confiar em Deus, porque quem está no comando é Cristo, quem está na direção é Jesus, é Deus. Então a gente nunca tem que se engrandecer nas coisas que nos acontecem, as bênçãos que nos vêm. E assim aconteceu com Pedro. Pedro falou assim, eu estou andando só. Olha, eu não sei se ele olhou para trás, mas ele teve ali um desvaneio ali no seu pensamento que ele começou a afundar. Que quando ele afundou, ele disse, Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. Aí Deus pegou ele assim pela mão e tirou ele lá do fundo, lá onde ele estava se afundando, que era dentro nas águas. Então é assim a nossa vida. E esse aqui da figueira fala referente o poder da fé
e da oração. Vou ler aqui para vocês. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, tiveram fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça de ti algum fruto. Secou imediatamente a figueira. E vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade lhe digo, se tiverdes fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito com a figueira, mas até mesmo se a este monte disserte: ergue-te daqui e lança-te no mar, o tal sucederá. E tudo quanto pediste em oração, crendo, recebereis. Amém, amém, amados. Glória a Deus, aleluia. É assim, amados. A fé é assim. É autoridade, porque você abre a boca com fé, acontecerá. E quando você pedir, receberá. Tudo depende da fé em o nosso Deus, Pai Divino, Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe e que vocês possam ter uma boa tarde na presença do Senhor. Tchau, gente. Boa tarde.